Um elemento básico da orientação a objetos são as classes. Classes podem ser vistas como a planta de um objeto, ou seja, em uma classe podemos definir o estado e o comportamento dos nossos objetos, onde o estado define os atributos desse objeto e o comportamento define os métodos. Os atributos podem ser vistos como as características que aquele objeto possui. Por exemplo, uma pessoa pode possuir um código, um nome, uma altura, uma idade, uma data de nascimento, uma escolaridade e um salário. Todas essas são características que definem a minha classe pessoa. Características que definem, por exemplo, uma classe conta poderiam ser a agência dessa conta, o código, a data em que a conta foi criada, o titular dessa conta, a senha, o saldo e um campo dizendo se essa conta está cancelada ou não. Então, como característica, ou seja, atributos da conta, nós temos esses dados. E observem que, como titular da conta, nós temos uma característica, ou seja, um atributo que faz referência a um outro tipo de classe, ou seja, a um outro objeto que seria uma pessoa. Vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. O comportamento são os métodos ou as ações que cada tipo de objeto pode executar. Por exemplo, uma pessoa pode crescer, ou seja, é uma ação que uma pessoa executa. Ela pode se formar em um determinado curso e ela pode envelhecer. Já de uma conta, a gente pode retirar uma determinada quantia, depositar uma determinada quantia ou obter o saldo dessa conta. Então, esses são os comportamentos ou as ações que os objetos resultantes dessas classes podem executar. Podemos representar uma classe utilizando o modelo da linguagem UML. E depois podemos instanciar essa classe na forma de classes em uma linguagem de programação. Nesse exemplo, nós temos a classe pessoa sendo escrita na linguagem de programação PHP. Vemos então que a construção da classe na linguagem de programação PHP é simples. Basta definirmos que queremos escrever uma classe, depois damos o nome dessa classe, escrevemos na sequência a série de atributos que essa classe possui, e depois podemos escrever os métodos na forma de funções na linguagem de programação PHP. Então, cada método seria uma função e cada atributo da classe seria uma variável. Antes aqui da variável, nós temos a visibilidade de cada um desses atributos. Nós trataremos sobre a visibilidade dos atributos mais adiante. Nesse outro exemplo, podemos ver como seria a programação da classe conta na linguagem de programação PHP. Muito parecido, então, com a classe pessoa, somente mudamos, então, os atributos dessa classe e os métodos dessa classe. Notem que na linguagem UML, nós temos apenas o nome dos métodos. Toda a lógica de como esses métodos devem funcionar fica a cargo da linguagem em que essa classe for ser programada. Então, na linguagem UML, nós não demonstramos a lógica de funcionamento dos métodos. A lógica do funcionamento dos métodos ela vai ficar a cargo do programador desenvolver essa lógica, considerando que aqui nós temos que garantir que a assinatura do método, ou seja, os atributos que forem solicitados para serem recebidos nos métodos, devem ser respeitados na hora de serem escritos na linguagem de programação. Se no método retirar eu devo receber uma variável que se refere à quantia que será retirada, no método retirar na linguagem de programação, nós temos que respeitar a assinatura do método, assim como em todos os outros métodos. Por exemplo, em depositar, eu também espero receber uma quantia, e em obter saldo, eu não espero receber nenhuma variável para executar esse método.
Então, na hora de programar, nós temos que nos ater ao nosso modelo UML e qualquer mudança que vá afetar o modelo UML que for feito no código, depois deve ser atualizada no modelo UML e vice-versa. Ou seja, qualquer mudança que for executada no modelo UML tem que ser refletida lá no código da linguagem de programação.